Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. E empenhados que estamos em estudar o Livro dos Espíritos, principal obra da codificação, vamos dar continuidade à introdução feita por José Herculano Pires, que em nossa última live não terminamos. Por forma a que possamos fazer um melhor enquadramento ao raciocínio de Herculano Pires, quando analisava o pensamento de Hegel, vamos relembrar o último slide da nossa live anterior, onde dizíamos: cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico e o Livro dos Espíritos a do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. E na síntese evangélica temos de considerar, sobretudo, a presença do Messias, como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. Herculano Pires tinha clara noção de que a elaboração do Livro dos Espíritos não era mais um simples acontecimento. Ele, como nós, viu no aparecimento do Espiritismo um dos maiores acontecimentos com vistas a beneficiar a humanidade. Não é o fenómeno mediúnico que nos deslumbra, não é sequer uma grande renovação moral da humanidade. Trata-se de algo mais grandioso que visa levar o homem a integrar-se definitivamente com aquele que desde tempos imemoriais vela por nossos destinos, Jesus Cristo, e através dele integrarmos-nos com Deus, nosso Criador e Pai universal. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações, em sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como as vigas mestras da edificação da nova era. E ainda na sequência da introdução ao Livro dos Espíritos, Herculano Pires aborda também o papel deste na obra da codificação, examinando-o em relação às outras obras. Analisa-o também, segundo a sua conceituação filosófica, considerando que ele é o arcabouço filosófico do Espiritismo. Compara o processo dialético do Espiritismo com a estrutura e a função do diálogo definida por Hegel. Analisa a sua legitimidade com o passar do tempo e, tal como Kardec, confirma que o Espiritismo é uma ciência com vistas ao estudo das questões espirituais. Demonstra que em O Livro dos Espíritos ressalta claramente a sua natureza religiosa, e isso desde as suas primeiras páginas. E, finalmente, refletindo sobre o futuro da obra, conclui que este livro precisa ser bem estudado e meditado, uma vez que sua simplicidade é apenas aparente, necessitando de um estudo profundo e continuado, por forma a que se revele o seu verdadeiro papel na história do conhecimento. Vamos, então, acompanhar Herculano Pires em sua análise sobre o papel deste livro em codificação espírita. E nos diz: o Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Examinando, em relação às demais obras de Kardec que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondentes a cada uma delas. E assim como na Bíblia há o núcleo central do Pentateuco e no Evangelho o do ensino moral do Cristo, no Livro dos Espíritos podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. É o constante dos livros 1 e 2 até ao capítulo 5º. Este núcleo representa, dentro da esquematização geral da codificação que encontramos no livro,
a parte que a ele corresponde. Quanto aos demais, verificamos o seguinte. Primeiro, o livro dos médiuns, sequência natural deste livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina e tem sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referente ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma decorrência natural do livro 3º, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos, da adoração, da prece e da prática da caridade. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos comuns àquele livro, com a transcrição de comunicações por extenso e assinadas sobre questões evangélicas. Terceiro, o céu e o inferno, decorre do livro 4º, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como o da ressurreição da carne e os do paraíso, inferno e purgatório. Quarto, temos a Gênese, os milagres e as predições, e relaciona-se aos capítulos 2º, 3º e 4º do livro 1 e dos capítulos 9º, 10º e 11º do livro 2, assim como as partes dos capítulos do livro 3º, que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno e as referentes a passagens evangélicas e escriturísticas, este livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros, na estrutura da obra máter. E quinto, temos os pequenos livros introdutórios ao estudo da doutrina, o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo, que não se incluem propriamente na codificação, também eles estão diretamente relacionados com o Livro dos Espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegómenos. A codificação se apresenta, pois, como um todo homogéneo e consequente. À luz desse estudo, caem por terra as tentativas de separar um ou outro livro do bloco da codificação, como possível expressão de uma forma diferente de pensamento. E note-se que as ligações aqui assinaladas de maneira apenas formal podem e devem ser esclarecidas em profundidade por um estudo minucioso do conteúdo das diversas partes do Livro dos Espíritos em confronto com os demais livros. Esse estudo exigiria também uma análise dos textos primitivos, como a primeira edição deste livro e a da primeira edição do Livro dos Médiuns e do Evangelho, pois, como se sabe, todas essas obras foram ampliadas por Kardec depois de suas primeiras edições, sempre sob assistência e orientação dos espíritos. Num estudo mais amplo e profundo, seria possível mostrar-se o desenvolvimento de certos temas, que apenas colocados em O Livro dos Espíritos vão ter a sua solução em obras posteriores. É o que se verifica, por exemplo, com as ligações do cristianismo e o espiritismo que se definem completamente em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou com o problema controvertido da origem do homem, que vai ter a sua explicação definitiva em A Gênese. Ou ainda com questões mediúnicas solucionadas em O Livro dos Médiuns e as teológicas e escriturísticas em O Céu e o Inferno. Convém notar, entretanto, que o desenvolvimento de todas essas questões não representa em nenhum caso a modificação dos princípios firmados neste livro. Às vezes, problemas apenas aflorados em O Livro dos Espíritos vão ser desenvolvidos de tal maneira em outras obras que, ao lê-las, temos a impressão de encontrar novidades. A verdade, entretanto, é que neste livro
eles já foram assinalados de maneira sintética. É o que ocorre, por exemplo, com o problema da evolução geral definida por Leon Denis naquela frase célebre. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Veja-se a este respeito a definição do item 540 deste livro, que para maior fidelidade reproduzimos no original, podendo os leitores encontrar a tradução no lugar próprio. E nos diz: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. E agora vamos ver o que Herculano Pires nos diz sobre os aspectos filosóficos do espiritismo. A filosofia espírita e por José Herculano Pires. E nos diz: esta rápida apreciação da estrutura do Livro dos Espíritos, em suas ligações com as demais obras da codificação, parece-nos suficiente para mostrar que ele constitui, como dissemos no início, o arcabouço filosófico do Espiritismo. Contém, segundo Kardec declarou no frontispício, os princípios da doutrina espírita. É, portanto, o seu tratado filosófico. Embora não tenha sido elaborado em linguagem técnica e não observe os rigores da minuciosa exposição filosófica, é todo um complexo e amplo sistema de filosofia que nele se expõe. Ao apreciá-lo sob esse aspecto, devemos considerar que Kardec não era um filósofo, mas um educador, um especialista em pedagogia, discípulo emérito de Pestalozzi. Daí o aspecto antes didático do que propriamente de exposição filosófica que imprimiu ao livro. Em segundo lugar, a obra não foi propriamente escrita por ele, mas elaborada com respostas dadas pelos espíritos às suas perguntas, nas sessões mediúnicas com as meninas Baudin e Japet e mais tarde com outros médiuns. Em terceiro lugar, o livro não se destinava a formar escola filosófica, a conquistar os meios especializados, mas apenas a divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla, convocando os homens em geral para o estudo de uma realidade superior a todas as elucubrações do intelecto. Em quarto lugar, o próprio Kardec teve o cuidado de advertir nos prolegómenos que evitava os prejuízos no espírito do sistema, como vemos neste trecho em que se refere aos ensinos dos espíritos. Este livro é a recolha de seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer as bases de uma filosofia racional livre dos preconceitos do espírito de sistema. Como se vê, estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional livre dos prejuízos do espírito de sistema e não criar uma nova escola filosófica, o que implicaria toda uma rígida sistematização. Esse propósito vem ao encontro do pensamento dos filósofos modernos, como vemos, por exemplo, Ernest Cassirer, que em sua Antropologia Filosófica, referindo-se à inconveniência dos sistemas, diz: cada teoria se converte num leito de Procusto, em cujos factos empíricos são obrigados a se acomodar a um padrão pré-concebido. E aqui a palavra Procusto remete-se a um personagem de mitologia grega. É o símbolo da banalização, da redução da alma a uma medida convencional, ou seja, a tal inconveniência dos sistemas. Max Scheler, por sua vez, comenta: dispomos de uma antropologia científica, outra filosófica e outra teológica, que se ignoram entre si. Kardec esquivou-se precisamente a isso, tanto mais que o espírito de sistema seria a própria negação dos objetivos da doutrina. Quanto ao problema da linguagem técnica, não devemos nos esquecer de que o livro se destinava ao grande público e não apenas aos especialistas. Podemos lembrar, a propósito, o exemplo de Descartes, que escreveu o seu discurso do método em francês, quando o latim era a língua oficial da filosofia, porque desejava dar-lhe maior divulgação.
Mesmo que Kardec fosse um filósofo especializado, a linguagem técnica não serviria aos seus propósitos nesta obra. Quanto ao método didático, não seria este o primeiro livro de filosofia a dele se socorrer. Podemos lembrar, por exemplo, a Ética de Spinoza. Kardec inicia este livro com a definição de Deus, como Spinoza naquele, e se não segue a forma geométrica de exposição por meio de definições, axiomas, proposições e escólios, segue, entretanto, a forma lógica, através de perguntas e respostas intercaladas de comentários e explicações. Há, aliás, curiosas similaridades de estruturas, de posição, de ligações históricas e de princípios entre esses dois livros, reclamando estudo mais aprofundado. Como as há entre o que se pode chamar a Revolução Cartesiana e o Espiritismo, a começar pelos famosos sonhos de Descartes e a sua convicção de haver sido inspirado pelo Espírito da Verdade. Yvonne Castellan, num breve falho, às vezes gritantemente injusto, mas em parte simpático estudo da doutrina, referindo-se ao Livro dos Espíritos, mostra que o sistema é completo e compreende uma metafísica inteiramente repleta de considerações físicas ou genéticas e uma moral. Bom, numa análise mais séria, a autora teria visto que a estrutura é mais complexa do que supôs. O livro começa pela metafísica, passando depois à cosmologia, à psicologia, aos problemas propriamente espíritas da origem e natureza do espírito e suas ligações com o corpo, bem como aos da vida após a morte, para chegar com as leis morais à sociologia e à ética e concluir no livro quarto com as considerações de ordem teológica sobre as penas e gozos futuros e a intervenção de Deus na vida humana. Todo um vasto sistema, sem as exigências opressoras ou os prejuízos do espírito de sistema, numa estrutura livre e dinâmica em que os problemas são postos em debate. Lembrando-nos dos primórdios do cristianismo, podemos dizer que o espiritismo tem sobre ele uma vantagem no tocante ao problema filosófico. A simplicidade do Livro dos Espíritos não chega ao ponto de nos obrigar a adaptar sistemas antigos aos nossos princípios, como aconteceu com Santo Agostinho e São Tomás em relação a Platão e Aristóteles para a criação da chamada filosofia cristã. O Espiritismo já tem o seu próprio sistema, na forma ideal que o futuro consagrará e cujas vantagens vimos acima. Por outro lado, é curioso notar que o Livro dos Espíritos se enquadra numa das formas clássicas e mais fecundantemente livres da tradição filosófica: o diálogo. Por tudo isso, vê-se que Kardec, sem ser o que se pode chamar um filósofo profissional, tinha muita razão ao afirmar no capítulo 6º da conclusão, referindo-se ao Espiritismo: sa force est dans sa philosophie, dans l'appel qu'il fait à la raison, au bon sens. Ou seja, em bom português, o mesmo dizer que a sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão, ao bom senso. Concluímos, desta forma, a segunda parte da introdução ao Livro dos Espíritos. Deixamos desde já o convite para nos acompanharem no próximo estudo. Até breve.